Quero agradecer a presença aí a visita do nosso amigo Tarcísio, nesse momento difícil que o meu pai atravessa. Eu quero fazer um breve comentário aí, que é o editorial da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que, passada a condenação do presidente Bolsonaro, o STF deve abandonar o ativismo e os excessos, reconhecendo claramente que tudo que houve até aqui com relação ao presidente Bolsonaro não foi nada além de ativismo e excesso. E esse mesmo editorial trazendo que agora, nesse momento em que o presidente Fachin está assumindo, que o ministro Fachin está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, esse editorial fala em autocontenção do Supremo, que deve ser a sua missão principal. Então eu quero pedir a Deus que realmente dê muita sabedoria e força ao ministro Fachin para que ele consiga fazer essa autocontenção, que foi tudo que não aconteceu, tudo que nós sempre queríamos que tivesse acontecido desde o início, para que não chegássemos até hoje o Bolsonaro, prova viva de que esses excessos continuam. Alguém que foi preso por uma ação em que ele sequer foi denunciado, já há alguns dias já era para ele ter tido as suas medidas cautelares suspensas, revogadas, e até agora a gente não vê nenhuma resposta do ministro relator. Então, dito isso, a conversa aqui hoje com o Tarcísio foi realmente uma visita de amigo, bate-papo sobre amenidades, obviamente falamos sobre política, e da minha parte, o recado que eu quero dar para todo mundo, para que não haja dúvidas, é que independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, Tarcísio, nós, os partidos de centro-direita, vamos estar juntos de qualquer forma em 2026 para a gente recolocar o Brasil nos trilhos a partir de 2027. O governador será candidato? Foi definido isso hoje? Sou candidato à reeleição. A presidente? Não, a reeleição. Reeleição em São Paulo, como eu tenho dito. Vocês discutiram isso hoje? Não, isso aí já está claro. O que eu vim aqui é fazer uma visita de cortesia. Eu vim visitar um amigo, uma pessoa que para mim é muito importante, foi importante na minha história, que eu tenho em consideração. Os amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil, e é nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo, né? Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele, não ceifou pelas mãos de Deus, e o presidente é ali, né, tirando força, sofrendo muito. Então a gente está aqui para prestar nosso apoio, prestar nossa solidariedade, para estender a mão, isso sem nenhum tipo de interesse. A gente vai estar aqui do lado dele sempre, né, para dizer, estamos juntos, sou grato a tudo, presidente, pelo que você me fez, pelo que você me proporcionou. Você vai sempre contar comigo, você sempre vai ter aqui na minha pessoa um amigo. No momento bom, no momento ruim, o momento é ruim, nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. E vamos continuar lutando pelo Brasil. Governador, o senhor tem sido uma das vozes ativas na defesa da anistia. A gente está em semanas em que esse texto vem sendo discutido. Imagino que tenha sido uma pauta dessa conversa também. Como é que continua sendo a posição do ex-presidente e também a do senhor? Olha, não foi pauta não, por incrível que pareça, a gente não conversou sobre isso. Mas eu quero dizer que eu já coloquei a minha posição claramente. Defendo a anistia como fator de pacificação, acredito na paz dialogada. Acredito que é um remédio que foi usado em outros momentos da nossa história. A gente pode citar diversos momentos da nossa história. A gente pode se lembrar da Emenda Constitucional de 26 de 1985, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que dava força para a anistia que veio em 79. A gente pode falar da recepção da anistia no texto constitucional, na ADCT, que traz a anistia e estende o seu período de 46 até a promulgação da Constituição em 88. A gente pode falar do artigo 5º, que trata daqueles crimes que são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, que é o crime de tortura, o crime de terrorismo, o tráfico de drogas ilícitas e afins, né, os crimes hediondos, e fala de ações de grupos armados contra o Estado de Direito e trata isso como crime imprescritível, inafiançável, mas não insuscetível de graça, anistia e indulto. A gente pode trazer o papel do Congresso, que estabeleceu o tipo penal, e esse tipo penal pode ser revisto pelo mesmo Congresso. Então, teria vários argumentos jurídicos para dar, mas eu acredito sim que é um caminho de pacificação. Acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que
toda a depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenável. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é falar de privilegiar, eventualmente, uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida, não há uma convergência nesse tema. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião eu acredito que o caminho para a pacificação é da anistia. A proposta do Paulinho da Força de dosimetria satisfaz o prefeito? Não nos satisfaz. Não satisfaz? Não. Não satisfaz porque a gente está tratando de coisas, de pessoas que estão respondendo por crimes que não cometeram. Todo mundo sabe disso, até no Supremo sabem disso. Então essa história já foi longe demais. Então você não pode falar em redução de penas de 2 crimes quando tem pessoas que estão presas por organização criminosa armada, gente que nunca usou arma de fogo, depredação de patrimônio público de pessoas que nem estavam em Brasília. Quer dizer, é uma grande injustiça. E que não é reduzindo as penas que você vai recompor isso e mais. E todas as outras investigações, também, no meu ponto de vista, ilegais, que continuam lá sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes e que vão continuar abertas, vão continuar sendo usadas como instrumento de pressão sobre, em especial, os políticos do espectro da direita. Então tem muito mais coisa em jogo do que isso, gente. Então a anistia tem que ser para todo mundo, incluindo o presidente Bolsonaro. E a única forma que nós vamos ter de conseguir virar essa página e aí sim priorizar as coisas ali que precisam ser tratadas pelo Congresso Nacional. Só para encerrar, gente, o que a gente está aqui, né, para reafirmar nosso apoio, nossa solidariedade, nossa amizade ao presidente, para dizer que independente de qualquer coisa nós estaremos juntos. Eu acho que nós acreditamos nesse país, acreditamos que esse país pode ter um caminho diferente, um reencontro com as suas vocações, um reencontro com aquilo que a gente está desperdiçando em termos de oportunidade. Está aí o Brasil com um sério problema fiscal que precisa ser olhado. Se isso não for olhado, a gente vai ter uma trajetória de dívida que vai explodir. Tem problemas de segurança. Eu acho que nós temos fórmulas, nós temos receitas, a gente sabe o que pode dar certo e a gente vai estar unido nesse propósito e unido sempre com o presidente Bolsonaro, que é a grande liderança de um movimento que era envergonhado e que ganhou corpo, ganhou as ruas. Mas antes tem mais informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, trazer uma informação que ganha o noticiário na manhã de hoje, triste informação, o jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como o amigão da ESPN, morreu em São Paulo nesta segunda-feira aos 63 anos. Ele teve falência de múltiplos órgãos. Soares estava internado havia cerca de 5 meses no Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital, tratando de complicações decorrentes de problemas na coluna. Nos últimos anos, o apresentador passou por várias cirurgias na coluna vertebral devido a problemas de dor e mobilidade, sendo o objetivo das operações descomprimir os nervos e melhorar a circulação. Ele fez história na televisão brasileira ao apresentar as notícias esportivas ao lado do jornalista Antero Greco, que faleceu em maio do ano passado em razão de um tumor no cérebro aos 69 anos. O velório de Paulo Soares está marcado para a tarde de hoje no Funeral Home, na Bela Vista, centro de São Paulo. Ele não tinha filhos e deixa a companheira Marlene. Notícia triste, Barros. Né? Muito triste. Puta, mas que eu já dei de risada com esses dois, com o Antero e com o amigão, né? Puxa vida, que notícia triste. Vamos lá. Força para a companheira... Marlene, o nome dela? Marlene. Força para Marlene, né? E para aqueles... Quem parte leva a saudade, quem fica morre de dor. Já diria a música, né? Vamos lá. Uma segunda triste nesse sentido, porque perdemos um grande comunicador e uma belíssima voz também. Nosso querido amigão que me fez rir tanto. Esses recortes que aparecem, né, do YouTube, quanta gente já riu. Tanto o Antero, que nos deixou ano passado, agora a partida do nosso amigão. Força para Marlene e para a família.